E aí, tudo bem contigo? Você está pronto para a gente discutir mais um assunto aí bem importante e bem grave da infectologia? Bora discutir hoje sobre as meningites, né? A meningite bacteriana, que é uma das principais formas de infecções agudas do sistema nervoso central. E com certeza você já sabe, né, que é uma condição gravíssima, uma emergência infecciosa. E antes do advento dos antibióticos, a meningite bacteriana era igual caixão e vela, 100% letal. E hoje em dia, pessoal, mesmo com o tratamento existente, ainda quase 40% dos pacientes têm altos índices aí de complicações graves e de morte. E por definição, a meningite é uma inflamação que acomete as meninges mais internas, tá? A aracnoide e a pia mater, que também são chamadas de leptomeninges. E entre elas fica ali o espaço subaracnoide, que é onde fica o líquor. E é ali nesse espaço que as bactérias vão tomar conta, tá? As bactérias envolvidas aí nesse quadro são principalmente Streptococcus pneumoniae, o famoso pneumococo, tá? A Neisseria meningitidis, o famoso meningococo, a Mycobacterium tuberculosis, Haemophilus influenzae, e também quando a gente pensa em adultos aí com mais de 50 anos, ou que são mais vulneráveis, imunossuprimidos, grávidas e idosos, a gente tem que incluir nesse grupo também a Listeria monocytogenes, tá certo? Eu deixei a tuberculose aqui no cantinho dela, tá? Mais apagadinha, porque ela causa um quadro assim tão diferenciado que a gente vai falar dela à parte depois, tá bom? E como é que se dá, então, pessoal, o contágio, né, por essas bactérias aí clássicas da meningite? A maioria dessas bactérias, as principais, né, dessa lista, elas vão ser transmitidas via ventilatória, através de gotículas e aerossóis. Eles ganham ali a via aérea do indivíduo suscetível. E a partir daí, você poderia até pensar, né? Ó, tá ali pertinho, né? A via aérea ali da meninge. É um pulo para chegar na meninge e fazer a meningite. Bom, isso pode ser até verdade aí quando a pessoa tem alguma história de trauma grave na cabeça, tá? Mas a maioria das pessoas não é assim que vai ocorrer. Na verdade, a bactéria ela vai ganhar a corrente sanguínea, tá? E a partir daí, por fatores de virulência do micro-organismo, eles vão achar o caminho até o espaço subaracnoide, tá? Que pode ser, por exemplo, pelo plexo coroide, e elas vão ali conseguir atravessar a barreira hematoencefálica e invadir aquele espaço do sistema nervoso central que é totalmente estéril, né? Tem poucas células de defesa, que é onde fica o líquor. E como a maioria das doenças infecciosas graves, a meningite bacteriana ela se desenvolve quando fatores de virulência do patógeno vão superar os mecanismos de defesa do hospedeiro. E o líquor, pessoal, é quase água pura, né? Com umas poucas células ali, umas proteínas, né? Glicose, uma composição de eletrólitos um pouquinho semelhante ao do plasma, mas essa é a composição que seria normal do líquor. E aí a bactéria chega nessa região, né? E se vê ali sem muitos opositores, com alimento para ela se multiplicar, então ela aproveita e vai se espalhar muito rápido, tá certo? E o sistema nervoso é uma zona nobre do nosso organismo. E ele vai criar também uma resposta inflamatória muito rapidamente. E essa resposta inflamatória é bastante complexa, tá? Vai ter liberação de citocina pró-inflamatória, tipo fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, tá certo? Vai haver também um influxo de células de defesa para o espaço subaracnoide, vai lotar de célula ali. Vai ter uma ativação do sistema complemento, dentre outras respostas aí bem complexas, tá? Então, a gente tem um cenário de guerra montado no sistema nervoso. E se for pneumococo, então, igual esse daí, pior ainda, tá? Porque o pneumococo, ele provoca uma resposta inflamatória muito mais intensa, tá? E é aquilo, né, pessoal? O paciente, ele vai sentir justamente o resultado dessa guerra que vai se estabelecer ali. Essa inflamação toda no sistema nervoso. Porque uma vez que se iniciou essa inflamação ali, a barreira hematoencefálica vai ficar em frangalhos, né? Ela vai perder a função protetora de barreira, né, que ela tem. E isso causa o quê? Edema cerebral vasogênico, perda da autorregulação cerebral, um aumento da pressão intracraniana. E tudo isso junto é que gera os sinais e sintomas desse paciente com meningite.
E por isso mesmo, pessoal, que a meningite bacteriana dá um quadro clínico agudo, tá certo? A maioria das vezes o paciente está bem e de uma hora para outra ele começa a ter sintomas cada vez mais intensos, aceleradamente, de modo que dentro daquele mesmo dia, geralmente, ele já está procurando um serviço de saúde. E quais sintomas são esses, pessoal? Febre acima de 38 graus, uma cefaleia severa, tá? De forte intensidade, rigidez de nuca, alteração do estado mental, ou seja, uma alteração aí da escala de Coma de Glasgow menor do que 14, tá certo? E náuseas, beleza? Teve um estudo, inclusive grande, que mostrou que 95% dos pacientes com meningite bacteriana clássica têm pelo menos 2 desses sintomas aqui reunidos, tá? E vamos pegar a fonte brasileira também, tá? Teve uma nota técnica de 2024 da Vigilância Epidemiológica sobre meningite, que o Ministério da Saúde define como um quadro suspeito de meningite o indivíduo que tem febre e pelo menos 2 desses sintomas aqui, tá? Cefaleia intensa, vômito, confusão mental, fotofobia, torpor ou convulsão, tá? Ou então, o outro quadro seria o paciente que tem uma febre, né, também, acompanhada de pelo menos um sinal de irritação meníngea, tá? O que são esses sinais? Rigidez de nuca, sinal de Kernig e sinal de Brudzinski. Você já deve ter ouvido falar, a gente vai explicar direitinho melhor cada um, tá? Então, a rigidez de nuca, basicamente, o próprio nome já explica, né? O paciente ele tem dificuldade ali para mexer o pescoço espontaneamente. Então, você vai perceber que ele tá assim meio que evitando mexer a cabeça porque aquilo ali dói, né? O movimento dói. Às vezes, quando essa rigidez de nuca está mais discreta, o paciente ele vai sentir dor só quando ele força bem ali o movimento da cabeça, tá certo? Já o Kernig, pessoal, você testa com o paciente deitado, tá? Em decúbito dorsal. Você vai fletir a coxa dele sobre o abdômen, com o joelho dobrado assim, tá certo? E aí, quando você tenta estender passivamente o joelho, o paciente ele queixa de dor na coluna e na cabeça, tá? Então, o paciente ele não tolera esse movimento. Esse é o sinal de Kernig, tá? Já o sinal de Brudzinski, você também vai testar aí com o paciente deitado, beleza? E você vai fazer a flexão passiva do pescoço. E por conta da irritação meníngea que isso vai causar, ele vai fletir também o quadril e os joelhos junto com esse movimento aí, tá? Então, é aí que temos o sinal de Brudzinski positivo. E é bom você também saber que todos esses sinais, a rigidez de nuca, Kernig e Brudzinski, essas manobras todas para provocar irritação meníngea, elas têm uma sensibilidade baixa, tá? Então, elas não são super comuns, assim, de aparecer de uma forma evidente, não. Então, a ausência desses sinais não exclui o diagnóstico de meningite, tá? A gente tem que pensar em todas as possibilidades de quadro clínico, tá? E o Ministério da Saúde, inclusive, destaca mais uma forma aí de apresentação clínica da doença, que é quando o indivíduo está com febre de início súbito e tem o aparecimento também de erupções cutâneas petequiais ou sufusões hemorrágicas, tá? Que é isso aqui, ó. Essa roxinha aqui é uma púrpura palpável, pessoal. Esses sinais cutâneos aqui vão fazer você suspeitar fortemente que a meningite é por meningococo, né? Neisseria meningitidis. É um marco aí da Neisseria, beleza? Então, principalmente se as lesões forem assim, purpúricas, tá certo? E vou dar até um alerta aqui para vocês, porque petecas assim, mais brandas, né, mais tranquilinhas, elas podem se passar por dengue, principalmente quando você está numa época de surto, né? Eu já vivenciei isso recentemente aí no último surto de dengue, um paciente que estava com quadro febril agudo, muita peteca, e infelizmente a família achou que era dengue, né, que estava na época. O cara ficou em casa 2 dias, né, para ir para o hospital. Quando ele chegou a ir para o hospital, ele já estava em choque séptico gravíssimo, uma meningococcemia grave, né, e apesar do início de antibiótico, ele faleceu ali em menos de 24 horas. Tá? Foi só o tempo da gente coletar a cultura e confirmar depois do óbito que era mesmo ali por meningococo. Tá? Então, mais um detalhe aqui para vocês, tá? Apesar, assim, quando eu estava na faculdade, eu sempre achei que Neisseria meningitidis, meningococo, tem um nome parecido com meningite, então deve ser o pior de todos, né? Mas não, pessoal, o pior de todos em termos de letalidade é o pneumococo, tá? Ele tem uma letalidade maior aí na meningite pura, beleza? Do que por meningococo.
porque ela causa aquele quadro inflamatório muito mais intenso, mais perigoso. O problema, pessoal, do meningococo é que às vezes ele não faz só a meningite. Ele faz meningite e faz meningococcemia, tá? Ou ele pode fazer só a meningococcemia sem meningite. E é aí que o bicho pega, tá? Porque o paciente ele entra em choque por conta dessa bactéria e pode ter um quadro aí assustador, tá? Com CIVD, púrpura fulminante. Inclusive, esse quadro de choque, ele pode se acelerar e piorar mais ainda devido a essa síndrome aqui de Waterhouse-Friderichsen, tá? Essa sim, botei ali, ó, Waterhouse, para você lembrar, tá? Essa síndrome aí é uma síndrome que faz ter uma apoplexia, uma hemorragia das suprarrenais, e isso causa uma aceleração do choque séptico muito importante, tá? Uma outra observação aqui, tá? Sobre outros micro-organismos que causam meningite. Mais especificamente agora a gente vai falar da listéria, beleza? Que diferente das outras bactérias que a gente falou ali, que são transmitidas pela via respiratória, geralmente a listéria ela é transmitida via contaminação de alimentos, beleza? E a meningite também por listéria, ela tem algumas diferençazinhas, ela tem uma tendência maior de causar convulsões e déficits neurológicos focais, e ela também pode atacar o tronco cerebral e causar o que a gente chama de romboencefalite, tá? Que é um quadro aí bem complexo com paralisia de pares de nervos cranianos, tá? Nistagmo, ataxia, beleza? Então tem que lembrar dessa forma de apresentação. Mas voltando para o quadro geral, pessoal, como é que a gente dá diagnóstico de meningite? Bom, quando o paciente ele chega no pronto atendimento com uma doença febril aguda dessas, é óbvio que a gente não vai deixar de pedir um exame de sangue, né, para começar. E coisas básicas podem dar algumas pistas aí que a gente está diante de uma doença grave. Por exemplo, uma leucocitose importante, um PCR aumentado, às vezes tem hiponatremia ou coagulopatia. Isso já deixa a gente mais alerta aí que o negócio está ficando perigoso, tá certo? Mas até aqui a gente não viu nada muito específico. Porém, tem um exame que tem sido utilizado aí mais recentemente, que é um exame bem interessante, que serve para a gente tentar diferenciar se a meningite é bacteriana ou se tem uma outra etiologia, tipo uma etiologia viral, né? Que esse é o principal foco de muitos estudos, é tentar, eu preciso de uma coisa para me dizer assim, com certeza é uma meningite bacteriana. Então, o que a gente usa? A procalcitonina, tá? Infelizmente, é um exame assim caro, né? Não tem disponível em todo lugar, mas ela tem esse papel legal aí, quando ela vem aumentada, a gente pensa que é uma meningite bacteriana, beleza? Então, se você tem, né, lugar para dispor deste exame, é bastante útil. E um outro exame de sangue que a gente não pode esquecer de jeito nenhum de pedir é a hemocultura, tá, galera? 50 a 80% das meningites bacterianas vão ter hemocultura positiva. Tá? Lembra que a bactéria, para chegar até o espaço subaracnoide, ela estava lá nadando pelo sangue primeiro, né? Então você tem uma alta chance de você ainda achar ela ali, se você não começou um antibiótico. Então, um dos exames iniciais que a gente tem que pedir, tá? Mas é claro que o exame mais significativo aqui para mim vai ser a análise do líquido céfalo-raquidiano, o líquor. Por quê? É nele ali que eu vou ver, evidentemente, a presença de bactérias ou as alterações inflamatórias sugestivas para eu pensar em meningite bacteriana. E esse é o meu verdadeiro termômetro para avaliar o sistema nervoso central, tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos agulhar todo mundo, né? Chegou com suspeito de meningite, punção em geral? Calma lá, beleza? Vamos com calma nessa hora, porque a gente tem que considerar o risco de herniação cerebral. Tá? Vamos pensar uma coisa aqui. Se eu tiro o líquor de dentro de um espaço que é totalmente fechado, né? Calota craniana, ali a medula, tudo comunicado, né? Então, eu tiro o líquido dali, eu faço uma pressão elevada ali dentro para tirar esse líquor. Então, por causa dessa inflamação acontecendo ali, a pressão lá dentro já está mais aumentada do que o normal. E aí, quando eu vou tirar o líquor, o que tem boiando ali dentro do meu espaço? O cérebro, né? Então, quando eu tiro o líquido, pessoal, eu faço uma espécie de vácuo ali no local e eu corro o risco também que o cérebro ele seja puxado para baixo e hernie. E aí, o que era para ser diagnóstico do meu paciente vai virar o óbito dele. Já pensou? Então, a gente tem que saber quais pacientes têm mais risco, uma maior chance disso aqui acontecer, para a gente evitar, tá? E quem são?
aqueles pacientes com hipertensão intracraniana ou que tem risco de ter uma lesão cerebral, causando já ali um desvio do parênquima cerebral, que a gente chama de efeito de massa. E esses fatores é que facilitariam uma herniação de ocorrer. E como a gente sabe que pode estar tendo algo assim lá dentro da cabeça do paciente? Pela história e pelo exame físico que você vai fazer, beleza? Então, pessoal, a presença desses seguintes fatores que eu vou falar agora vai me obrigar a fazer um exame de imagem antes de eu puncionar esse paciente, tá? Uma TC, uma tomografia de crânio, é geralmente mais rápida, é o que a gente utiliza. Então, o que indica a utilização de imagem antes da punção? Atenção aqui, paciente com imunossupressão, história de câncer no sistema nervoso central ou um AVC prévio, tá? Que podem fazer efeito de massa no paciente. Uma história de convulsão nova, recente, aí dentro dos últimos 7 dias. Isso é estranho, né? Pode apontar para mim aí que tem alguma lesão focal ali naquele cérebro, talvez um abscesso, um tumor, alguma coisa nova ali aconteceu, tá certo? O que mais? Um déficit neurológico focal, também vai me indicar a mesma coisa. O papiledema na fundoscopia, que vai evidenciar que tem hipertensão intracraniana acontecendo ali dentro daquela cabeça. E por último, pessoal, essa daqui é polêmica, tá? A alteração do estado mental. A alteração do estado mental é para cima ou para baixo, tá? Você pode ter rebaixamento ou agitação do paciente. E essa é polêmica porque tem alguns estudos aí, alguns locais que estão tirando esse critério aí da lista, tá? Por quê? Porque já teve estudo mostrando que quando tirou esse critério de alteração do estado mental, teve uma galera aí, um monte de paciente que teve um desfecho melhor, mais rápido, teve mais velocidade aí no início do tratamento, né? Então, esse ponto tem sido discutido atualmente, por isso eu coloquei ali um asterisco, tá certo? Para você raciocinar junto comigo. Fato é, pessoal, que mesmo que seja contraindicada a punção lombar, com a imagem que eu fiz, ou que vai demorar muito para sair a tomografia que eu preciso fazer, o que eu não posso, de jeito nenhum, é atrasar o início do tratamento desse paciente, tá? Eu não posso, se for atrasar para puncionar, já coleta a hemocultura ali e começa o tratamento empírico, tá? Eu já vou falar como é que é esse tratamento. Mas digamos, então, que o meu paciente ele não tem nada disso, tá? Não precisa de imagem prévia, eu já vou coletar aquele líquido ali e analisar. O que eu espero do líquido do meu paciente com meningite bacteriana? Pausa estratégica aqui, pessoal. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Você aprende mais rápido com a MedReview porque a gente não ensina como todo mundo. Aqui tem neurociência aplicada, didática refinada e aulas feitas para você entender de verdade os conteúdos, sem enrolação. E o resultado disso, você aprende mais, guarda mais e chega mais preparado para as provas. E se você quer continuar os seus estudos com a MedReview, clica aqui no link da descrição ou aponta a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, vamos voltar para a aula. Como eu falei, pessoal, o líquor normal é esse aqui, ó, parece água, né? Bem clarinha, né? É desse jeitinho aí mesmo que você tá vendo. Já o líquor da meningite bacteriana é assim, ó. Esse líquor, essa mãozinha aí é minha, foi eu mesmo que coletei. Esse líquor tava tão espesso, gente, tão purulento, tá com cara assim até de secreção de via aérea, né? Mas eu juro que isso aqui é líquor, tá? Esse aspecto turvo, amarelado, né? É esse aspecto que fica o de meningite bacteriana. Tava até difícil de coletar. Então, pessoal, para análise aí do líquor, vamos ver essa tabelinha aqui para vocês entenderem quais são as diferenças que eu vou ficar atento. Observe o seguinte. Primeiro, falando da celularidade. No líquor normal, aquele ali que parece água, as células são mínimas, tá certo? Eu tenho aí, valor de referência mais comum é 5 células por milímetro cúbico. Isso 5 células quando a gente está falando de linfócito. Se a gente estiver pensando em neutrófilo, eu só posso ter 3 neutrófilos no líquor normal, beleza? Mas nem 5. Mas enfim, na meningite bacteriana, o que acontece? Eu tenho um influxo de células para aquela região, então vai estourar, certo? Mais de 500, pode passar de 1000, beleza? Na meningite bacteriana, células aí naquele espaço, beleza? E eu preciso prestar bem atenção nisso. O predomínio dessas células são de
polimorfonucleares, os neutrófilos, tá? Isso cai muito em questão, você tem que observar isso. Continuando, o que acontece com as proteínas? No líquor normal, proteína fica aí em torno de 23 a 38. Esse é o valor de referência aí mais comum. Mas tem valor de referência um pouquinho mais alto, até 58. Beleza? Então fica atento no que a prova vai te dizer. Mas no líquor da meningite bacteriana, aí também vai ser estourado. 100 a 500. Geralmente passa de 300, tá? Glicose, o que vai acontecer? A glicose, pessoal, no líquor normal, o que acontece? Ela representa cerca de 2/3 da glicose que está correndo ali no meu sangue, tá? Eu coloquei ali, então, em torno de 60% para mais da glicose sérica, beleza? E o que acontece na meningite bacteriana? No meu espaço subaracnoide vai ter um monte de célula e um monte de bactéria, tudo brigando pela pobre da glicose que está ali, né, para ser consumida pelos dois. Então a glicose vai despencar, porque ela vai ser consumida aí nessa guerra, tá certo? Geralmente ela vai estar menos do que 40% da glicose sérica, tá? E por fim, pessoal, eu quero falar para vocês do lactato. O lactato tem aparecido bastante nas provas de residência aí ultimamente. É um conceito novo, uma coisa nova que tem surgido aí pra gente. Eu preciso explicar para vocês que o lactato do líquor, ele não tem correlação com o lactato sérico, tá? Então, um paciente com choque séptico não vai representar esse lactato dentro do líquor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o lactato dentro do líquor é que vai representar pra gente o quê, pessoal? A presença possível de uma meningite bacteriana. Quanto mais alto ele for, mais provável de ser uma meningite bacteriana. Esse é um novo dado aí, né, nas novas pesquisas, ajudando a gente a diferenciar, tá? Então, um líquor normal, o valor de referência fica entre 9 a 19 miligramas por decilitro. Repare aí na unidade de medida, tá? Que pode ser em milimol também. Então, 9 a 19 miligramas por decilitro. Na meningite bacteriana, para cima de 27. Tem estudo que vai falar para cima de 35, mas 27 aí já é uma coisa que os estudos têm apontado que mostram pra gente que essa meningite é bacteriana e não viral. Abaixo de 27 a gente pensa numa causa viral. Beleza, pessoal? Guarda bem essa tabela aí, tá? Porque isso chove em prova, tá? É o que mais cai. Beleza? Mas é claro, né, que a gente vê a bactéria ali no líquor, é que fecha para nós a resposta que a gente estava procurando, né? Então, a bacterioscopia é um exame essencial, principalmente quando ela tem uma coloração ali pelo GRAM, e a gente já pode ter algumas respostas que vão direcionar o nosso tratamento naquele primeiro momento com a bacterioscopia. Então, bora ver aqui como é que as bactérias mais comuns vão aparecer no nosso GRAM, na coloração. O pneumococo, pessoal, é um coco GRAM positivo. Então, lembra aí, ó, P de pneumococo, P de positivo, guarda assim, beleza? Já a Neisseria é um coco GRAM negativo, tá? Então, N de Neisseria, N de negativa, tá? Já a Listeria, pessoal, é um bacilo GRAM positivo também, tá? Então, eu coloquei aí a Listeria com L de legal, tá? Que é positivo, vamos lembrar assim. E, por fim, o Haemophilus. O Haemophilus, ele é pleomórfico. O que significa isso? Ele tem várias formas de apresentação. Então, ele se apresenta mais como cocobacilos gram negativos. Então, H de Haemophilus é H de heterogêneo, que ele é assim, diferenciado. Beleza? Então, essas 4 aqui que você não pode esquecer de jeito nenhum. E é lógico que a cultura do líquor vai ser aí ansiosamente esperada, né, nos próximos dias, porque é ela que mostra também o perfil de resistência de antibióticos e a gente vai poder direcionar o tratamento desse paciente melhor, se a gente precisar. E falando, então, enfim, de tratamento, bora discutir isso aí. Você vai ver, pessoal, que o tratamento de meningite, apesar de ser um quadro aí bem grave, ele é simples de lembrar, tá? Para a gente conseguir eliminar as principais bactérias da meningite, que são o pneumococo, o meningococo e o Haemophilus, uma cefalosporina de terceira geração vai fazer muito bem esse papel. Então, pessoal, a ceftriaxona é uma ótima opção para a gente começar, tá? Então, nossa antibiótico terapia empírica vai começar com ceftriaxona, tá? Mas lembra também de um detalhe. A dose da ceftriaxona para chegar no sistema nervoso central, para ser absorvida no sistema nervoso central e fazer um trabalho bom lá, é em dose dobrada, tá?
Então, são 2 gramas de 12 em 12 horas. Beleza? E lá nos Estados Unidos, pessoal, que a gente tem, assim, muita literatura nossa vem de lá, já é recomendado que quando o pneumococo de um local tem algum grau, né, de resistência à ceftriaxone, você já deve usar a vancomicina associada para todo mundo que estiver nesse local, que tiver com meningite. Por quê? Porque pode ser um pneumococo do mal, beleza? E esse daí vai precisar também da vancomicina, tá? É lógico que isso vai ser discutido, né, em cada local que você está, na sua CCIH, no seu estado, né? Mas no Brasil já tem surgido aí alguns lugares que têm uma resistência aumentada, aí no Sudeste, por exemplo, e isso já tem caído em prova. Então fica atento, beleza? E veja bem também. Lembram que tem um grupo de pessoas mais vulneráveis à infecção por listéria, né? Grávida, por exemplo, tem um risco aí 10 vezes maior de meningite por esse germe. Tem o idoso, o imunossuprimido, né? Então é por isso que nesse grupo aí, pessoal, a gente sempre vai associar a ampicilina, beleza? Que é para cobrir bem essa bactéria, a listéria, ok? Então, basicamente, esses são os esquemas principais, ou ceftriaxone puro, ceftriaxone com vanco ou ceftriaxone com ampicilina, tá? Esses são os nossos esquemas empíricos aí para meningite que a gente vai avaliar caso a caso para iniciar, tá? Mas está faltando falar aí de alguns cuidados a mais que a gente tem que ter com esse paciente, que são muito importantes também. Esse paciente, pessoal, ele vai ficar em isolamento de gotículas. Então, ele vai ficar no quarto individual. Quem chegar nesse quarto vai ter que fazer uso de máscara, tá? Para quem entrar em contato direto ali com o paciente. E isso vai ser respeitado por pelo menos 24 horas do início do antibiótico. Beleza? Numa dose adequada, obviamente, tá? Então, a partir de 24 horas, eu tratando esse paciente adequadamente, ele deixa de transmitir, tá? E você vai se lembrar também que eu falei que a reação inflamatória do organismo contra o pneumococo é muito intensa, né? É a pior de todas. Por isso mesmo, pessoal, que se indica o uso de dexametasona por 4 dias no paciente com meningite por pneumococo no adulto. Tá? Nas outras bactérias, você vai acabar começando, né, a dexametasona também, porque inicialmente, muitas vezes, você não tem o germe ali, o gram-V negativo, muitas vezes, tá? Então, a gente começa. Mas continuar por 4 dias tem evidência de benefício para o pneumococo, beleza? A primeira dose, ela tem que ser dada, atenção aqui, antes ou durante a infusão da primeira dose de antibiótico. Se passar muito tempo depois disso, não tem mais o mesmo benefício. Para a gente fechar nosso assunto, pessoal, a gente tem que lembrar também que a meningite, ela é transmissível do paciente infectado, obviamente, que é o nosso caso índice, para contatos próximos dele, justamente através das secreções respiratórias desse doente. E a gente tem que, então, indicar uma quimioprofilaxia quando o caso é por meningococo ou por hemófilos, ok? Pneumococo, infelizmente, a gente não tem profilaxia, não cai em pegadinha de prova que adora colocar isso aí. A definição, então, de um contato próximo é a seguinte: é todo indivíduo que teve contato direto e prolongado com secreções respiratórias de um caso suspeito ou confirmado de meningite por esses germes aqui, tá? Então, o contato, ele tem que ter ocorrido a partir de 10 dias antes do início dos sintomas do paciente. Ou um tempão de dia, né? Até 24 horas após o início do tratamento adequado ali com antibiótico, como eu falei antes, beleza? E essa exposição prolongada e direta com as secreções respiratórias, ela vai ocorrer em que condições, pessoal? Por exemplo, a pessoa que compartilha o domicílio ou o dormitório com esse paciente índice, ou que se expõe aí diretamente, né, às secreções nasofaríngeas dele, tipo beijando, ou compartilhando objetos, né, mais íntimos, um copo, garfo, toalha, tá? Uma exposição contínua também por pelo menos 4 horas a 1 metro de distância ou menos, num lugar fechado, tipo numa reunião de trabalho, né, uma viagem, que eu tô presa ali dentro de um ônibus com esse cara, uma sala de aula, beleza? E por fim, quem é mais que tem um contato próximo? O profissional de saúde que vai entrar em contato diretamente, né, com as secreções desse indivíduo através de procedimentos invasivos.
Então, o médico ali que entubou esse paciente, ou alguém que passou um catéter nasogástrico, que aspirou a via aérea dele e não utilizou um equipamento de proteção individual adequado, antes de completar aquelas 24 horas de tratamento do paciente. E entenda também que interessante, essa profilaxia aí de contato de até 10 dias antes do início dos sintomas do caso índice é uma estratégia, pessoal, preventiva para controlar a disseminação silenciosa, tá? Por quê? Porque um desses contatos aqui, ele pode ser portador assintomático da bactéria. Então, ele tem a bactéria ali na via aérea dele, e se eu conseguir tratar aquela pessoa ali, que eu não sei quem é, né? Eu vou pegar todo mundo que teve contato. Mas se eu tratar essa pessoa, que foi o portador silencioso, isso vai prevenir surtos secundários em populações vulneráveis, né, que vão ter contato ali com aquela pessoa. Entendido? Então, deixa eu explicar para vocês agora as indicações, né, de quem que a gente faz a quimioprofilaxia, tá? Para o meningococo, a Neisseria meningitidis, a profilaxia ela vai ser indicada para todos os contatos próximos, tá? Todo mundo. Teve contato próximo, teve aquela convivência ali de risco, a gente já definiu quem é, né? Todo mundo vai usar a profilaxia, tá? Já para o Haemophilus influenzae, pessoal, aí é um pouquinho mais complexo, tá? Presta bem atenção. Vai incluir, então, os contatos próximos que tenham no convívio deles pessoas ou imunocomprometidas, ou crianças menores de 2 anos, ou crianças menores de 4 anos, mas que não foram vacinadas ou que têm uma vacinação incompleta. Tá? Então, eu quero proteger esse indivíduo aqui. Por isso, eu vou dar, né, a quimioprofilaxia para o contato dele. Tá? Em creche, pessoal, ela vai ser indicada para cuidadores e crianças menores de 4 anos com exposição contínua ao caso, né, ao caso índice, quando essas pessoas aí, essa comunidade, digamos assim, também tem pessoas de risco aí, grupos de risco ali no meio deles. Tá? Ou então, aqui no final, a gente vai usar para cuidadores, colegas, para todo mundo, se eu tiver ali já o segundo caso dentro de 60 dias. Aí todo mundo vai usar a profilaxia, beleza? E sobre o esquema de profilaxia. A rifampicina é um antibiótico de escolha no Brasil, tá? Tanto para um como para outro. E vai ser administrado aqui, a diferença é que são 2 dias aí nessa posologia para o meningococo, tá? E 4 dias aqui nessa posologia para o Haemophilus. Já as alternativas aí a essa rifampicina vão ser a ceftriaxona, tá? Especialmente para gestantes, a gente vai preferir esse antibiótico. E o ciprofloxacino também pode ser usado para adultos em dose única, beleza? Às vezes a posologia é até mais confortável, né? Mas é importante que a quimioprofilaxia ela seja feita dentro das primeiras 24 horas após os sintomas aparecerem ali no caso índice, tá? Para ter uma maior eficácia. Beleza? Vamos fazer a questão agora para a gente treinar? Vamos lá. Olha lá, sobre a meningite bacteriana. É incorreto afirmar que, letra A, as 2 causas mais importantes na comunidade são Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis. É isso mesmo, né? Aqui no Brasil isso variou um pouquinho, às vezes o meningococo era mais, às vezes o pneumococo era mais. Atualmente é nessa ordem aí mesmo, pneumococo e meningococo, tá? Mas são realmente os mais importantes. B. O sintoma mais comum é a cefaleia. Certo, é a cefaleia mesmo, tá? C. Na meningococcemia, muito raramente pode cursar com manifestações cutâneas como petequias e púrpuras palpáveis, rache e artrite. Aí, a alternativa pecou ali no muito raramente, né, pessoal? Não é muito raramente, é um marco, inclusive, da meningococcemia, né? Essas apresentações cutâneas, como a gente falou aí durante a aula. Então, alternativa incorreta. Mas vamos continuar para ver aqui a D. São indicações de TC ao diagnóstico imunocomprometidos, crise convulsiva associada, papiledema e alteração do nível de consciência. Lembra que a crise convulsiva ali, a indicação de TC é quando ela aconteceu nos últimos 7 dias. Mas nem precisava desse detalhe aqui, dá para ver que a alternativa é mais correta do que a C, né? Então, vamos que vamos, a alternativa C correta. Incorreta, no caso, né? Para a gente marcar.
Agora, outra questão. A meningite aguda bacteriana está associada a elevadas taxas de morbidade e mortalidade e exige reconhecimento clínico e tratamento imediatos. Considerando os dados de resistência bacteriana em estados do Sudeste brasileiro, os antimicrobianos indicados no tratamento empírico da doença em adultos abaixo dos 50 anos são... Olá, a gente só está vendo dupla aqui, então vai ter uma associação aqui que a gente falou durante a aula. O que eu falei para vocês? Que a gente já começa, geralmente, com a cefalosporina de terceira geração. Então, vamos olhar aqui, ó. A já não tem, né, cefalosporina de terceira geração. A C também não. A E também não. Então, a gente já elimina essas aqui, que não tem a nossa principal representante aí no tratamento empírico. E aí a gente vai ver, ó a letra D. Ceftazidima é cefalosporina de terceira geração, beleza. Mas está associada aqui com ampicilina. Quando é que eu associo ampicilina? Quando eu estou pensando em listéria. E ele está pedindo aqui para adultos abaixo dos 50 anos. Então, para essa população, eu não tenho um risco aumentado de listéria, a não ser que seja grávida, né? Então, como eu não tenho essa condição aqui, essa alternativa já não fica legal. Mas repare, a B está dizendo glicopeptídeo mais ceftriaxona. O que é glicopeptídeo, pessoal? É justamente a tal da vancomicina. Ele botou esse nome aí esquisito justamente para passar a perna em você. E muita gente caiu, viu? Muita gente errou essa questão. Então, a alternativa D está errada. A alternativa B é a nossa resposta, vanco com ceftriaxona, que a gente combina quando tem um perfil de resistência do germe ali, né? Do germe da meningite. E no Sudeste brasileiro já tem aparecido esse perfil de resistência maior. Então, já tem sido feita essa combinação igual ela nos Estados Unidos. Tá? Continuando. Homem de 69 anos, diabético, dislipidêmico e hipertenso. Há 2 dias apresenta queda no estado geral e febre. Ao exame físico, ele está confuso, sonolento, com a glicemia capilar de 123, hipertenso, frequência respiratória de 28, ataque apneico, né? Uma temperatura axilar de 38,2 graus Celsius. Foi realizada uma TC aí nesse paciente, que resultou normal, e colheram o líquor dele. E o resultado foi o seguinte, olha lá, a célula de 2.075 células. Gente, aí você já pensa em bacteriana, passou de 1.000, é muita célula, né? E olha essa informação que vem logo a seguir para a gente matar de vez. 90% de polimorfo nuclear igual a neutrófilo. Então, isso daqui é certamente uma infecção bacteriana, está muito evidente, né? Olha, para completar as informações, ele ainda traz mais alguns dados. Glicose do líquor de 20, isso está muito abaixo de 40% de 123, né, que é a glicose sérica. Proteínas totais também está aumentado, 128, e um GRAM ausente. Nossa, o GRAM ausente, isso daí não é bacteriana? Gente, confia, né? Essas alterações todas inflamatórias, elas apontam para a gente isso. Nem sempre o GRAM vai vir assim evidente para a gente, tá? A prescrição inicial, então, para esse paciente que vai ser correta, vai ser o quê? A, ceftriaxona em dose dobrada. Ceftriaxona em dose dobrada é uma coisa que a gente usa, né? Faz parte do tratamento. Vamos deixar essa alternativa aqui questionada. B, aciclovir endovenoso. Aciclovir é tratamento para vírus, né? Não estamos pensando em vírus aqui. Alternativa errada. C, dexametasona. Começa com dexametasona. Legal, tá certo. Eu não sei que bicho que é, pode ser pneumococo, eu já começo a dexametasona antes do antibiótico. Seguida de penicilina cristalina endovenosa. Aí não tá errado, né? Penicilina cristalina endovenosa não é, né, um medicamento empírico para a gente começar, não, tá? Porque não vai cobrir tudo. Então, a alternativa errada. E D, obviamente, né, dexametasona vai ser iniciada, seguida de ceftriaxona em dose dobrada e ampicilina. Olha a ampicilina aqui, porque é um idoso, né, um homem de 69 anos. Bem indicada, corretíssima. A alternativa é isso aí. Beleza, pessoal? Então, a alternativa A tá errada mesmo. Tá certo? Então, galera, cai matando em cima das questões, porque você vai aprender muito mais ali, tem muitas informações legais nas questões, mas as questões são aí nesse nível, tá bom? Não passa muito desse nível as questões de meningite, não. Você vai conseguir resolver aí tranquilamente a grande maioria esmagadora das questões com essa aula aqui, beleza? Sai com a gente, avalia a nossa aula para a gente poder ser estimulado a trabalhar melhor e trabalhar mais. E continua com a gente. Até a próxima. Se uma aula já te fez entender tudo isso,
com facilidade, imagina um cronograma completo, desse jeitinho, até a sua prova. No Extensively da Med Review você tem uma didática afiada, com base em neurociência, aulas diretas, sem enrolação, um KeyBank comentado com milhares de questões, milhares de flashcards inteligentes, e-books, tudo isso com um preço acessível e justo. Quer estudar com a Med Review? Clica aqui no link da descrição ou então escaneia o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso YouTube, tá esperando o quê, cara? Se inscreve, ativa o sininho e vem pra Med Review.